Oi pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre derivadas de funções trigonométricas e é baseado na seção 3.3 do livro do Stewart. Muito bem, vamos começar relembrando trigonometria básica. Então, não sei se vocês se lembram da bola trigonométrica. A bola trigonométrica é simplesmente um círculo de raio 1. E aí nós temos um pequeno problema de distorção de imagem, porque no meu desenho isso aqui é um círculo, mas o que aparece na imagem é um círculo bem achatado. Isso aqui é a bola trigonométrica, e ela é uma circunferência de raio 1. Ok. Em trigonometria, a gente mede sempre os ângulos em radianos. Então, eu preciso explicar para vocês, ou lembrar para vocês, como é que funciona o dicionário graus para radianos. Então, 360 graus corresponde a 2π radianos. E isso aqui funciona com proporcionalidade. Então, se você tem alfa graus, e nós estamos falando aqui do grau central, isso corresponde a θ radianos. Como é que é a correspondência? Θ vezes 360 tem que ser igual a 2π alfa, ou seja, θ tem que ser igual a alfa sobre 360 graus vezes 2π. Observe que esse alfa aqui, ele é medido em graus. Então, na verdade, como você está dividindo graus por graus, a unidade aqui é nenhuma, não tem dimensão. E esse 2π, ele está sendo medido em radianos. Tá? Por isso que isso aqui exprime alfa em radianos. Né? E aí, numericamente, é alfa sobre 180 vezes π. Se o ângulo θ for igual a 1 radiano, e eu quero saber quem é o ângulo em graus que corresponde a 1 radiano, basta eu calcular θ igual a 1, igual a alfa vezes π sobre 180. Alfa é 180 dividido por π vezes θ. Se θ é 1, alfa é 180 dividido por π. Mas está subentendido aqui que tem um radianos aqui. Ou seja, 180 graus dividido por π radianos vezes 1 radiano. 1 radiano dividido por π radianos cancela as dimensões e a dimensão disso aqui é em graus. Tá. Bem, vamos definir as funções seno e cosseno. Então, para isso, a gente volta aqui para a nossa bola trigonométrica, a bola de raio 1. A gente marca aqui um ângulo central medido em radianos, θ, e a gente anota aqui o raio onde ele intercepta o círculo, tá aqui esse ponto que eu vou chamar aqui de P, esse ponto aqui é o ponto P no círculo, e eu vou anotar aqui, então, esse aqui também é P, né? Bom, e aí eu vou baixar uma reta perpendicular a essa horizontal, em relação a qual o ângulo está sendo medido, o ângulo θ está sendo medido, eu baixo uma reta perpendicular, olho onde essa reta perpendicular intercepta a reta horizontal e marco aqui esse segmento perpendicular e o segmento horizontal que vai desse ponto até o centro da minha circunferência. Aí eu dou um zoom aqui nesse triângulo. Isso aqui, obviamente, é um triângulo retângulo da feita que eu puxei exatamente uma reta perpendicular. Tá? Então, nesse triângulo retângulo, eu tenho esse cateto daqui do triângulo, eu tenho a hipotenusa que vale 1, que é o raio do meu disco, do meu círculo, é raio 1. Eu tenho esse cateto oposto ao ângulo θ, aqui, tá? Esse cateto oposto, e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo θ aqui. O cateto adjacente se chama de cosseno de θ. O cateto oposto se chama de seno de θ. De maneira geral, a gente define o seno do ângulo como sendo a medida do cateto oposto dividido pelo raio. E o cosseno é a medida do cateto adjacente dividido também pelo raio. Mas como o nosso raio é 1, exatamente isso que está escrito aqui. Tem uma convenção de sinal. Se θ está entre 0 e π, o seno, o cateto oposto vai ficar aqui para cima e o seno, portanto, é maior ou igual a 0. Se θ está entre π e 2π, o seno é negativo. Para o cosseno, se o θ está entre 0 e π sobre 2, ou entre 3π sobre 2 e 2π, ou seja, do lado de cá o cosseno é positivo,
e do lado de cá, θ entre π sobre 2 e π, ou π e 3π sobre 2, esses ângulos aqui, o cosseno vai ser negativo. As demais funções trigonométricas são a tangente de θ, a cotangente de θ, a secante de θ, a cossecante de θ e as funções trigonométricas inversas. Além disso, a gente tem combinações de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Você pode formar várias combinações, funções algébricas dessas funções, composições com funções algébricas e pronto. Pode fazer assim, muita coisa. Bem, as funções trigonométricas estão sujeitas à relação fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Isso aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras, aplicado a esse triângulo retângulo de hipotenusa 1. Então, a hipotenusa é igual à soma dos comprimentos dos quadrados dos catetos. Então, é a soma exatamente do seno ao quadrado de θ com cosseno ao quadrado de θ. Se eu dividir a relação fundamental por cosseno ao quadrado de θ dos dois lados da igualdade, eu descubro que a tangente ao quadrado de θ mais 1 é a secante ao quadrado de θ. Então, isso é uma outra maneira de escrever a relação fundamental. Todas as funções trigonométricas são contínuas restritas a seus domínios. Evidentemente que onde o cosseno de θ é zero, a tangente de θ não vai ser contínua, a secante tampouco. Onde o seno de θ for igual a zero, a cotangente de θ não será contínua e muito menos a cossecante de θ. Mas fora desses pontos, tanto tangente quanto secante, cotangente e cossecante serão contínuas. Em outras palavras, são contínuas nos seus domínios. Bem, o nosso objetivo de hoje, então, é a gente continuar nessa missão de aumentar a quantidade de funções cuja derivada a gente sabe calcular, sem precisar toda vez olhar para o limite do quociente de diferenças. Então, a gente quer saber agora para o seno e para o cosseno quais são as derivadas dessas funções. Então, está implícito que quando eu falo do seno de x, eu estou medindo x em radianos. Isso aqui é uma convenção. Toda vez que a gente escreve seno de x ou seno de θ, cosseno de x, cosseno de θ e todas as outras funções trigonométricas, é porque o ângulo está sendo medido em radianos. Isso é uma convenção. Bem, então, da primeira vez que a gente for calcular essas derivadas, a gente é obrigado a voltar, a retornar para o limite do quociente de diferenças. Então, vamos lá. A derivada da função seno de x, por definição, é o limite quando h tende a zero do valor da função f em x mais h, ou seja, eu substituo por x, eu substituo x mais h, então é o seno de x mais h, menos o valor da função f em x dividido por h. É claro que isso aqui é o quociente de diferenças, é o quociente da diferença do seno em dois pontos, dividido pela diferença dos dois pontos. Então, x mais h menos x. E é claro que quando h é igual a zero, eu não posso avaliar isso daqui, porque meu numerador vai dar zero e meu denominador também dá igual a zero. Então, o que eu faço? Eu lembro das fórmulas, das expressões para o seno da soma de dois ângulos. O seno de x mais h é igual ao seno de x cosseno de h, mais o seno de h cosseno de x. Portanto, eu posso escrever f' de x, esse quociente de diferenças, como sendo, substituindo aqui por seno de x mais h essa expressão, e colocando o seno de x em evidência, eu descubro que isso aqui é o limite quando h vai para zero do seno de x, vezes o cosseno de h menos 1, mais o cosseno de x, vezes o seno de h, tudo isso dividido por h. E aí, boto o que não depende de h, eu boto para fora do limite, porque é constante para efeitos do cálculo desse limite, tá? Já que não depende da variável que eu estou variando, tá? Que é o h. Então, eu ganho seno de x vezes o limite quando h tende a zero, do cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x, limite quando h tende a zero, do seno de h sobre h. Esses dois limites são chamados limites fundamentais, tá? E nós vamos descobrir quanto é que eles valem na aula de hoje.
E depois é só substituir nessa expressão para descobrir qual é a derivada do seno de x. Então, a gente vai começar com o limite do seno de h sobre h e vamos verificar que, da feita que a gente souber o valor desse limite, vai seguir qual é o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Bem, vamos argumentar com áreas, comparação de áreas. Então, eu quero saber quanto é que é o limite do seno de h sobre h quando h tende a zero. Considere a bola trigonométrica e considere h pequenininho, e eu vou supor, para começo de conversa, que h é positivo. Vou deixar como exercício para vocês ver o que acontece quando h é negativo. Tá? É uma conta muito semelhante, só tem que tomar cuidado com as desigualdades. Bom, aí eu olho aqui, então eu tenho um ângulo central subentendido aqui por h em radianos, medida em radianos. A minha bola trigonométrica tem raio 1 e eu traço as seguintes retas. Tá? O segmento de reta que vai da origem passa pelo ponto de interseção com o círculo de raio 1, tá? E continua. Aí eu vou passar uma outra reta aqui, que é perpendicular à reta em relação à qual se mede os ângulos. É perpendicular e eu vou olhar onde é que essa reta intercepta aquele raio. Eu vou chamar esse ponto aqui de Q. Então, esse aqui é o ponto Q. Muito bem. E esse daqui é o nosso ponto, o nosso bom e velho ponto P. Tá? Aqui eu tenho a origem, tá? E eu vou chamar esse ponto aqui, aqui de A. A. Tá bom? Ok. Aí eu olho para os seguintes objetos. Esse triângulo interno, OP, e aí esse ponto aqui interno, que é onde a reta perpendicular intercepta o eixo, a reta horizontal, tá? Esse triângulo daqui. Eu vou olhar para o setor subentendido pelo meu ângulo central H, então esse setor daqui, esse setor, tá? E eu vou olhar para o triângulo, de novo, o triângulo reto, aqui com ângulo reto, tá? Que tem como lados um raio, e o cateto oposto ao meu ângulo central H é dado por tangente de H, eu já explico por quê. E aí tem essa hipotenusa em verde. Por que eu sei que isso aqui é tangente de H? Isso aqui é semelhança de triângulos. Este triângulo é semelhante a este. É inteiramente semelhante a este porque eles têm o mesmo ângulo subentendido, eles têm um lado em comum, tá? Os dois lados, as duas hipotenusas estão suportadas aqui sobre o raio, tá? E eles têm esse outro lado também em comum, que é suportado por essa reta horizontal, que para nós vai ser o eixo dos x's, tá? Então, ele é suportado aqui. Então, esses dois triângulos são semelhantes e, portanto, seno de H está para cosseno de H, assim como este lado está para 1. Portanto, esse lado tem que ser tangente de H. Tá? Então, eu vou olhar para esses três objetos aqui, esses dois triângulos e esse setor, e a primeira observação que eu faço é que esse triângulo menor está contido no setor e o setor está contido no triângulo maior. Este está contido no setor, o setor contido no triângulo maior. E, portanto, as áreas, tá, são comparáveis. A área do triângulo menor tem que ser menor ou igual à área do setor, que, por sua vez, tem que ser menor ou igual à área do triângulo externo. Tá? Qual é a área desse triângulo interno? É base cosseno de H vezes altura. Isso aqui é a altura porque isso aqui é perpendicular a essa reta horizontal. Tá? Então, é base vezes altura dividido por 2. Então, esse seno de H com seno de H sobre 2 é a área
desse triângulo menor. Qual é a área do meu triângulo maior? Qual é a área desse meu triângulo maior? Vai ser base, que é 1, vezes a altura, que é tangente de H, dividido por 2. Então, é tangente de H dividido por 2. E qual é a área desse setor? Isso é mais complicado. Então, a gente lembra que se o meu setor tiver um ângulo interno de 2π radianos, isso corresponde à área do disco de raio 1, que é π. É π vezes r ao quadrado, quando o raio é 1, é simplesmente igual a π. E, de novo, a gente usa proporcionalidade. Se agora o meu ângulo interno for h, então quem deve ser a área? Deve ser proporcional ao tamanho do ângulo interno. Quanto maior o ângulo interno, maior a área. Ou seja, para 2π está para π, assim como h está para h sobre 2. Então, a área desse setor é h sobre 2. Em outras palavras, o que a gente descobriu foi que o seno de h vezes o cosseno de h sobre 2 é menor ou igual a h sobre 2, que é menor ou igual a tangente de h sobre 2. Isso vale aqui para h positivo pequeno. Que o nosso desenho é um desenho com h menor ou igual a 90 graus. Então, h pequeno. Bem, desta primeira desigualdade, a gente divide por h e multiplica por 1 sobre o cosseno de h dos dois lados da igualdade. Para h maior ou igual a zero é pequeno, a gente descobre então que o seno de h dividido por h é menor ou igual a 1 sobre o cosseno de h. Tá bom? Dessa segunda desigualdade aqui, eu divido por h. Eu lembro que tangente de h é seno de h sobre cosseno de h. Então, o que você tem aqui é h sobre 2 menor ou igual a seno de h sobre 2 cosseno de h. Eu passo o h multiplicando para a esquerda e o h dividindo para a direita e descubro que o seno de h sobre h, então, é maior ou igual ao cosseno de h. Isto é, juntando essas duas coisas, eu descubro que o seno de h sobre h está entre o cosseno de h e 1 sobre o cosseno de h para h pequeno e positivo. Bom, mas o cosseno de h, quando h tende a zero, cosseno de h é uma função, cosseno de x é uma função contínua, o seu domínio é a reta toda, e, portanto, o limite quando h tende a zero é igual ao cosseno de zero, que é 1. 1 sobre cosseno de h é contínuo no seu domínio, e quando h é igual a zero, o cosseno de zero está no domínio de 1, quer dizer, h é igual a zero está no domínio de 1 sobre cosseno de h, portanto, isso aqui é contínuo, e esse limite é igual a 1 sobre cosseno de zero, que também é 1. Então, esta ponta tende a 1, essa ponta tende a 1, quando h tende a zero, seno de h sobre h está ensanduichado entre essas duas funções. Pelo teorema do confronto, o limite quando h tende a zero do seno de h sobre h é igual a 1. Bom, agora vamos examinar o outro limite fundamental que a gente precisa considerar, que é o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Para a gente calcular esse limite, que já está escrito aqui que dá zero, nós vamos fazer a seguinte conta. Limite do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, a gente vai multiplicar do numerador e do denominador pelo conjugado do cosseno de h menos 1. Então, fica o limite quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, vezes cosseno de h mais 1 sobre cosseno de h mais 1. Beleza? Bom, agora eu multiplico o numerador e ganho o cosseno ao quadrado de h menos 1. E o denominador fica sendo h vezes cosseno de h mais 1. Cosseno ao quadrado de h menos 1, pela relação fundamental, é igual a menos seno ao quadrado de h. Então, esse limite é o limite quando h tende a zero, de menos seno ao quadrado de h sobre h, vezes cosseno de h mais 1. Agora, eu vou pegar esse meu seno ao quadrado de h e vou dividir ele em seno de h vezes seno de h. Um dos senos de h eu boto junto com esse 1 sobre h. Então, fica menos limite quando h tende a zero de seno de h sobre h, vezes o limite quando h tende a zero do seno de h sobre o cosseno de h mais 1. Eu estou usando aqui aquela propriedade de que o limite do produto é o do produto dos limites, desde que ambos os limites existam.
A gente ainda não sabe se ambos os limites existem, mas a feita que a gente provar que eles existem, de fato, então isso aqui tudo fica correto em retrospecto. E, de fato, o limite do seno de h sobre h, quando h tende a zero, a gente acabou de provar que é igual a 1. Então, com esse menos na frente, esse termo fica menos 1. E o limite do seno de h sobre cosseno de h mais 1, quando h tende a zero, isso aqui é contínuo, porque h tendendo a zero não é zero do denominador. De fato, o denominador vira 2 e o numerador vira zero no limite, no ponto limite. Então, esse limite daqui é igual a zero. Portanto, menos 1 vezes 0, 0, e, portanto, esse segundo limite fundamental é exatamente igual a zero. Agora que a gente aprendeu a calcular esses limites fundamentais, vamos usar esses limites fundamentais para finalmente calcular as derivadas das funções seno e cosseno de x, que são a base das funções trigonométricas. Então, para a função seno, a gente já tinha escrito o limite do quociente de diferenças, e aí a gente ganhou f' de x, era seno de x, vezes o limite fundamental do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, mais o cosseno de x vezes o limite fundamental, limite quando h tende a zero, do seno de h sobre h. O primeiro limite é zero, o segundo é 1. Conclusão, a derivada da função seno de x é o cosseno de x. Agora vamos fazer a coisa análoga para o cosseno de x. Eu vou escrever o limite do quociente de diferenças, cosseno de x mais h menos cosseno de x, dividido por h, limite quando h tende a zero. Isso aqui é o limite quando h tende a zero, e agora eu vou abrir esse cosseno de x mais h. Cosseno de x mais h é cosseno x, cosseno h, menos seno x, seno de h. Menos o cosseno de x, está aqui. Tudo isso dividido por h. Ok. Agora eu vou botar o cosseno de x em evidência e observar que o cosseno de x está multiplicando o cosseno de h menos 1. Então está aqui, cosseno de x, limite quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h. Muito bem. Menos, aí tem o seno de x que multiplica seno de h sobre h. Todas as funções que são só de x, elas são constantes para efeitos do cálculo desse limite, porque elas não dependem de h. Não importa o que h estiver fazendo, o cosseno de x e o seno de x vão continuar sendo cosseno e seno de x. Não depende de h. Então, aqui você bota o menos seno de x para fora do cálculo de limite e você fica com menos seno de x, limite de seno de h dividido por h, quando h tende a zero. O primeiro a gente viu que é igual a zero, o segundo a gente viu que é igual a 1. Então, fazendo as contas, g' de x é igual a zero menos seno de x, ou seja, menos o seno de x. Então, agora nós já aprendemos a derivar a função seno de x e a função cosseno de x. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. E a gente vai ver agora, então, que a partir dessas duas derivadas, a gente consegue calcular derivadas de todas as funções trigonométricas. E como é que faz para obter as derivadas das demais funções trigonométricas? Da feita que a gente já tem a derivada do seno, que é o cosseno, e do cosseno, que é o menos seno, como é que eu faço para obter as outras? Eu tenho que usar as regras de derivação. Então, tangente de x nada mais é do que o seno sobre o cosseno. Então, eu vou ter que usar a regra do quociente para descobrir que a derivada da tangente é: você pega o denominador e leva ao quadrado, o denominador é o cosseno, então fica cosseno ao quadrado no denominador, e no numerador eu derivo o seno, multiplico pelo cosseno, derivo do numerador, multiplica pelo denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, a derivada da tangente é derivada do seno vezes o cosseno, menos o seno vezes a derivada do cosseno, dividido pelo cosseno ao quadrado. A derivada do seno é o cosseno. Então, aqui você vai ter cosseno ao quadrado, menos seno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno também. Então, é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Está aqui, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Mas, de acordo com a relação fundamental, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é 1. Então, isso aqui é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que é igual a secante ao quadrado de x. Com isso, a gente descobriu que
A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Analogamente, usando as regras do quociente, a gente descobre que a derivada da cotangente de x é menos a cossecante ao quadrado de x, a derivada da secante é a tangente vezes a secante, e a derivada da cossecante é menos cotangente vezes cossecante. Na aula síncrona, nós veremos vários exemplos e exercícios envolvendo derivadas de funções trigonométricas, sendo que agora, observe que a gente tem o direito de calcular derivadas de funções que são produtos de funções racionais por funções trigonométricas. Então, a gente acabou de expandir dramaticamente a quantidade, o dicionário de funções, o nosso arsenal de funções, dos quais a gente sabe calcular derivadas com simples regras de derivação. Até mais tarde.